Deus, o Senhor tem colocado a palavra no coração dele. E nós estamos aqui para receber de Ti, Pai. O Senhor é a fonte de água viva. Eu entrego os filhos nas Tuas mãos, Pai. Usa eles, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Nós recebemos, Pai, Felipe, Pai. Para a honra e glória de Teu nome, Jesus. Seja feito tudo aquilo que Tu queres, Pai, nessa vida hoje. Que ninguém, Pai, venha sair daqui, Pai, sem uma bênção, sem uma recompensa que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É legal estar do lado daí, mas é um pouquinho desconfortável estar lá de cá. Porque cada vez, pelo menos eu, cada vez que estou aqui, ou quando vou falar com alguém, as pernas, que nem diz os mais antigos, teve igual vara verde. Né? Mas é bom, porque eu sempre peço para Deus para isso não sair de mim, porque eu tenho muito medo de acabar falando aquilo que não vem da parte dele. Esse é o temor do Senhor, né? Amém. Deixei aqui, aberto aqui, que depois eu vou fazer com isso que Deus pediu para eu fazer. Aleluia. Vamos abrir, por gentileza, lá em Salmos, capítulo 119, verso 105. 119. Versículo 105. É um salmo bem conhecido. Um versículo bem conhecido. Salmo de orientação, né? 105. Quem está feliz diz amém. Amém! Tá fraco? Quem está feliz diz amém. Amém! E quem está amém diz feliz. Feliz! Todo mundo achou? Lâmpada para o mundo. Amém. A palavra já tem coração. Então vamos lá. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos baixar nossas frontes. Senhor Deus, em nome de Jesus, em cima, Senhor, deste versículo, Pai, oramos, Senhor, repetindo, Pai, dizendo que a tua palavra é aquela que ilumina, Senhor, nossos passos, ilumina a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor nos mostre aquilo que está escuro dentro de nós, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, venha estar sendo aquela lâmpada, Pai, que vai estar nos tirando da escuridão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha mostrar para nós o caminho que a gente está seguindo, Senhor. Em nome de Jesus, para que possamos, Deus, ser iluminados pela tua palavra, Senhor. Para que possamos, Deus, perseguir o caminho que estamos caminhando, mas que venhamos estar iluminados por ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é que eu posso começar? Pelo começo. Vamos lá. Durante esse mês, a partir da primeira segunda desse mês agora, Deus veio falando comigo que era para eu começar a estudar sobre o tema que era para eu trazer hoje. E Ele foi me dando algumas direções de como fazer. Aí algumas coisas eu confesso que eu perguntei para Deus, tipo, mas qual que é o sentido disso? E Deus só me respondia, porque naquele dia eu quero quebrar o protocolo. Naquele dia eu quero quebrar o protocolo. Naquele dia eu quero quebrar o protocolo. E eu não entendi o porquê do protocolo. Aí consegui entender o porquê do protocolo. Porque tem muitas coisas que Deus às vezes não consegue fazer dentro do ambiente onde a gente está, porque muitas vezes é o homem que está dentro do seu próprio coração querendo dominar as coisas. É verdade. E Deus, Ele não quer que isso aconteça. Eu vou pedir para vocês, eu vou pedir a licença de todos, para que eu possa colocar um louvor. Mas nesse louvor eu vou pedir para cada um baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e prestar atenção no que a Leite está falando. Porque durante algum momento, durante o louvor, eu vou estar falando, vou estar contando uma história. E essa história é o que Deus veio compartilhando no meu coração. E Ele falou que durante este momento Ele iria falar com alguns de nós. Então, vou fazer aqui o que o Senhor me orientou. É uma música conhecida, mas às vezes a gente não consegue prestar muito bem a atenção de alguma palavra, de algum
uma coisinha que está dizendo nela. Então eu vou botar. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Existia um homem. E esse homem, E ao redor de ele tinha um único filho. cada Um filho que ele amava muito. montanha, Ele amava muito esse filho. por coroas, ou pelas águas da Esse homem, ele trabalhava numa estação de trem. esperado eu te busco. E o seu filho amava ver os trens. Amava ver as pessoas quando chegavam. Só que dentro desse trem, o que nem o pai e nem o filho sabiam, que dentro desse trem tinha pessoas com ira no coração, com a vida toda amargurada, tinham drogados, tinham viciados, tinham estupradores, tinham pessoas que tinham inveja, só que eles não sabiam disso. Só que esse filho amava muito ver o trem. E ele amava muito ver as pessoas. Mas um dia, algo que não estava previsto aconteceu. A ponte que dava acesso de um lugar para o outro, através do trilho do trem, começou a se levantar. Só que ninguém avisou que um trem estava a caminho. E daqui a pouco, o pai e o filho vêm, o trem vindo, vai chegando próximo daquela ponte que estava aberta. E o filho quis ajudar o pai. E saiu correndo em direção àquela ponte levantando. E ele quis tentar ajudar a puxar uma alavanca. Só que aquela alavanca não vinha. E o filho caiu dentro da ponte. E o pai vê o trem a cada vez mais chegando perto. E ele tem que tomar uma decisão. Ele puxa a alavanca e mata o seu filho, seu único filho, aquele que ele amava muito, ou ele deixa todo mundo morrer. E o pai tem que tomar uma decisão. E ele tem pouco tempo para tomar essa decisão. E o pai tomou a decisão. Ele puxou a alavanca. Ele puxou a alavanca e matou o seu único filho. Um filho que ele amava muito, para salvar drogados, para salvar estupradores, para salvar viciados, para salvar gente de má índole, para salvar gente com ira no coração. E as pessoas estão chegando na estação e o pai está chorando de uma maneira que ninguém consegue entender o porquê que ele está chorando. E eu, Felipe, imagino ele olhando as pessoas, vendo ele e pensando: eu matei o meu filho por causa de ti. Só que ele encontra uma mulher, ele frisa no rosto daquela mulher e ela vê ele daquele jeito chorando. E anos depois vão passando e essa mesma mulher que viu aquele homem chorando desesperado,
o vê na estação de trem. Essa mulher está completamente transformada, essa mulher está completamente restaurada, ela não está mais praticando as práticas que ela compartilhava. Ela está com um bebê em seus braços e o pai olha para o rosto daquela mulher e vê a transformação e fica com um sentimento alegre de que não foi em vão a morte do seu filho. E o que Deus veio hoje falar com cada um de nós, que na palavra dele em João 3,16 vai dizer que Deus tanto amou o mundo, tanto amou cada um de nós que está aqui, dos que estão lá fora, que ele deu o seu único filho. E a palavra vai dizer que ele se agradou em moê-lo. Ele deu seu único filho em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, na versão mais antiga, não morra, mas venha ter a vida eterna. E para ter a salvação não é somente aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia nos ensina pelo menos mais duas coisas que é o que eu venho falar hoje. Uma delas é o arrependimento e a outra é o perdão. E peço para vocês que vocês consigam abrir seus ouvidos. Peçam para Deus para abrir os seus ouvidos, para que você possa ouvir aquilo que Ele quer falar. Amém. Amém? Porque, como eu estava compartilhando agora aqui com o seu Aurico, quando Deus me deu essa direção, eu pedi a Deus que se fosse para eu vir aqui hoje e falar de algo que eu não vivesse, que a minha vida não fizesse isso, eu não gostaria de compartilhar. Então Deus veio me mostrando coisas que eu tinha que me arrepender. E Deus veio me mostrando pessoas e situações que eu tinha que liberar perdão. Porque eu falei para Deus que se fosse para eu estar aqui e falar algo que eu não vivo, não ia surtir efeito. Então eu quero contar para vocês a história de dois homens. Um chamado Sansão e outro chamado Davi. Sansão vai contar, o livro de Juízes vai contar a história de Sansão. Do capítulo 13, vai começar desde quando o anjo do Senhor veio, falou com a mãe dele e com o pai dele, e disse, você vai engravidar. E o pai dele foi então, e trocou uma ideia com o anjo lá, e pediu para ele as orientações de como criar o filho. E o anjo veio e disse, ele será nazireu, não será passada navalha no cabelo dele, ele não poderá beber bebida fermentada, não poderá beber vinho, não poderá tocar em cadáver, não poderá comer nada impuro. E os pais foram ensinando ele desde pequeno. Nazireu, ele era aquela pessoa que ela era separada para servir a Deus. Só que daí, durante a caminhada de Sansão, a Bíblia vai nos ensinar que ele cresceu, se apaixonou por uma filisteia, que era uma mulher da tribo vizinha, que era aquela tribo que Deus iria usar Sansão para salvar. Deus iria usar o Sansão para livrar o povo de Israel dos filisteus. E Sansão se apaixonou por ela, chegou no pai e falou, pai, eu quero ela como minha noiva, vai lá e consegue para mim. E o pai, mas tu tem certeza, ela é uma filisteia. E ele, eu tenho. E foi, conseguiu. Noivou. Só que ele não chegou a se casar com ela. Outra coisa também que aconteceu é que durante o caminho que ele foi para visitar essa noiva, um leão apareceu na frente dele, a Bíblia vai dizer que ele rasgou o leão ao meio. O leão morreu. E quando ele está voltando no outro dia, dentro desse leão tem uma comédia dele. E ele pegou e se alimentou daquele mel. E ainda levou o mel para o pai e para a mãe. Já cumpriu um mandamento que já descumpriu um mandamento que não podia. Tocar em cadáver e comeu algo impuro, o mel. Não que o mel não seja puro, mas ele estava impuro por estar dentro de um cadáver. Outro mandamento também que ele não cumpriu, ele não honrou o pai e a mãe, ele mentiu e também deu algo impuro para eles comer. Alguns anos depois vai passar e Sansão vai se apaixonar por uma prostituta chamada Dalila. E essa moça Dalila,
os filisteus chegaram nela e falaram para ela: arranca de Sansão a verdade do motivo da força dele. E toda vez que Sansão contava uma historinha para ela, ela ia lá, contava a historinha para os filisteus iam lá para pegar ele. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossava dele e ele os vencia. Aí Sansão foi lá, acabou com eles. A Bíblia vai dizer que ele chegou a matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Só que tem um momento na vida de Sansão que eu acho que é a coisa mais triste. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se afastou dele. Só que ele nem percebeu. Ele não percebeu quando o Espírito Santo se afastou dele, porque toda hora ele brincava com o pecado. Toda hora ele brincava com o inimigo. Toda hora ele brincava com aquilo que Deus dizia para ele não fazer. Aí então, a Bíblia vai nos mostrar que Sansão fez um monte de coisa que não devia. E para ele poder ter novamente o Espírito Santo na vida dele, ele teve que morrer. Porque acabaram pegando ele, furaram seus olhos, usavam ele como um bobo da corte, que a Bíblia vai dizer que chamavam ele lá para eles alegrar o rei. E no último momento da sua vida, chamaram ele lá para alegrar, e ele pediu para um rapaz que o segurava pela mão, o colocar nos 2 pilares lá do templo. E a Bíblia vai dizer que estava cheio de gente. E no segundo andar tinha muita gente. Então a gente já tem uma noção que é um lugar grande. E Sansão está lá, segurando as 2 estacas. E pela última vez ele pede a ajuda de Deus. O Espírito Santo vem sobre ele. Ele derruba o templo e mata todo mundo. Mas também acaba morrendo. Outra pessoa também é Davi. A história de Davi, acredito que todo mundo conhece. Um pastorzinho, um rapazinho com cabelo vermelho, estava lá na malhada das ovelhas, cuidando do rebanho do pai, o profeta Natan. Chega lá na casa de Jessé e vai ver todos os irmãos dele lá e Deus diz que não é nenhum. Chega Davi, é esse aí. Só que a Bíblia vai dizer que chegou um tempo em que os reis saíam para a guerra. Naquela época, o bicho pegava. Aí então Davi, ao invés de sair para a guerra com o seu exército, ele ficou no palácio. Só que ele acabou se distraindo e daqui a pouco ele olha lá para baixo e vê uma mulher chamada Betseba tomar banho. Eu já vi alguns pastores falar, eu até concordo um pouquinho. Que eles dizem que provavelmente Betseba era uma mulher muito bonita. Porque Davi olhou, se encantou por ela. Eu acredito que ninguém vai se encantar por uma pessoa que não seja bela aos seus olhos. E Davi pega e manda chamar Betseba. Só que ele foi alertado. Ela é a mulher do teu oficial. Ela é a mulher do teu soldado, Urias. E a Bíblia vai nos dizer que Urias ele era um soldado muito e muito fiel a Davi. E Davi veio, Davi já tinha várias mulheres. Davi foi lá, se apaixonou por ela, trocou um charmezinho no ouvido dela e se deitaram. Naquela noite, Davi pecou. E o que aconteceu? Todo pecado tem uma consequência. Passam uns dias, Betseba chega em Davi e diz assim, ó, tá aqui, tá o teste aqui, ó, tô grávida. E Davi se descabela. Davi fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí ele lembra que Urias está lá na batalha onde era para ele estar. Davi pega e fala, chama Urias. Bota ele esse final de semana de descanso. Aí ele vai se deitar com a sua esposa e vai achar que o filho é dele. E a Bíblia vai dizer que Urias era um homem tão fiel que chegou ao ponto de dizer assim, como que eu vou descansar e deitar com a minha esposa? Se o povo, o exército que eu faço parte do meu rei está lá lutando. Ele dormiu na rua, beleza. Passou uns dias, Davi mandou chamar ele de novo e falou, taca de pinga. Deixa ele bêbado, que ele vai se deitar com a esposa e vai achar que o filho é dele. E também não aconteceu.
Aí Davi já não tinha mais solução, já não tinha mais como arranjar um pretexto. Aí o que ele fez? Mandou chamar alguém de lá, do exército, escreveu uma carta, mandando colocar Urias na frente de batalha, para que ele morresse. E chegou lá, o cara levou a cartinha para um dos general lá e botaram Urias em frente de batalha. Dito e feito. Urias pegou, morreu. Só que Deus, a Bíblia vai dizer que ele corrige todo aquele que ele ama. E aí Deus pega e manda um homem, um profeta chamado Natan. Vai contar uma história para ele. Natan chega lá no palácio e diz assim: Davi, um homem muito rico, tinha posse de muitas ovelhas. E tinha um vizinho que tinha uma única ovelha. E esse homem recebeu uma notícia boa e quis fazer um banquete. Só que ele pegou e mandou matar aquela única ovelha que aquele homem tinha. E Davi disse: peraí, esse homem tem que morrer. Que a justiça seja feita. Aí Natan olha para ele e diz: esse homem é você. Só que várias vezes eu me perguntei, tipo, por que tanta história para Natan contar? Por que ele foi contar das ovelhas? Aí um dia eu vi um pastor explicando que Davi cuidava das ovelhas do pai dele. Davi, ele era um pastor que lutou contra o urso e contra o leão para salvar as ovelhas. Então Natan usou aquela história da ovelha para que Davi se lembrasse do coração de pastor que ele tinha lá atrás. E todo pecado tem uma consequência. Davi se arrependeu, pediu perdão para Deus. Só que a consequência veio. Filho morreu. Davi, antes do menino falecer, a Bíblia vai dizer que Davi jejuou, se deitou no chão durante 7 dias. Não comeu e não bebeu. Até que o menino faleceu. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Teve perdão? Teve perdão. Consequência veio? Consequência veio. Mas qual é a diferença de Davi para Sansão? A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, todos os erros que ele cometia, ele se arrependia, pedia perdão para Deus. Deus o perdoava. Só que Sansão não tem nenhum versículo bíblico que vai dizer que ele se arrependeu. Pelo contrário, ele brincava com o pecado, brincava com o outro, brincava com o outro, com o outro, com o outro, até que sofreu a consequência. Só que o perdão de Deus é algo tão bonito, que Davi se deitou novamente com Betseba. E Betseba deu um filho chamado Salomão. E da linhagem de Salomão nasceu Jesus, nosso Salvador. E Deus pegou e fez uma promessa para Davi, dizendo que da linhagem dele viria o Messias. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de caráter, mudança de direção, mudança de atitude e mudança de mente. Lembra que agora há pouco eu estava falando do exército que estava lá na guerra? Toda vez que o exército ia para a guerra e os caras lá na frente estavam vendo que ia dar ruim, eles gritavam metanoia e eles davam meia volta e voltavam. Estão indo para a luta e o cara grita metanoia, ele volta. Ou seja, eu estou indo para ali e ali eu estou vendo que vai levar para o pecado. Aí eu tenho que lembrar da metanoia. Tenho que lembrar de dar meia volta e voltar. Se antes, eu vou contar para vocês uma história de um rapaz que eu conheço e minha sogra conhece. Esse rapaz cresceu num lar todo desconfigurado. Com 20 anos ele descobriu que o pai dele, que o criou a vida toda, não era seu pai biológico. Ele muitas vezes pegou coisas que não era dele, muitas vezes pegou dinheiro que não era dele, muitas vezes se envolveu com pessoas erradas, muitas vezes se envolveu com pessoas que não era para ele se envolver. Vivia em festa, chapava a cabeça de álcool
Mas um dia ele se arrependeu. E nesse arrependimento teve uma transformação. Que foi a transformação de mente. Começou a mudar de vida. Mas com o tempo começou a se envolver novamente com pessoas erradas. Que o tiraram do caminho correto. E foi um processo muito difícil para ele voltar. Quando ele voltou, começou a transformação de mente novamente. Mas aí teve que começar novamente uma transformação no caráter deste rapaz. Teve que começar uma transformação nas atitudes dele. E teve que começar uma mudança na direção que ele ia. Este rapaz está aqui hoje falando com vocês. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Porque é somente Ele que pode fazer isso. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus precisava morrer, precisava ir ao céu para que o Espírito Santo descesse. E quando ele descesse, ele iria convencer do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento, o conceito dele significa pesar ou lamentação pelo mal cometido, a desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Davi, ele foi um homem cobiçoso, porque ele cobiçou a mulher de seu soldado. Ele foi um homem mentiroso, por causa que ele tentou enganar o soldado dele. Ele foi um homem adúltero, porque ele já tinha várias mulheres e ainda quis ficar com a mulher do próximo dele. E ele foi um homicida, porque mandou matar o seu soldado fiel. O arrependimento não é parar de pecar, que nem muita gente pega e fala. Ah, se arrependeu, para de pecar. Não é isso. O arrependimento é fazer o que é certo, é dar meia volta. Um outro exemplo que é bonito na Bíblia, que vai dizer sobre o arrependimento, vai contar a história de um homem que precisou subir numa árvore para ver Jesus. Esse homem se chamava Zaqueu. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na casa dele, ele disse: a partir de hoje, eu vou devolver 4 vezes mais das pessoas que eu pegava dinheiro por causa dos impostos. E Jesus disse: hoje teve salvação nessa casa. Então, ele não parou de pecar, ele fez o que é certo. Porque não tem como eu parar de pecar. Porque a Bíblia vai dizer que somente Jesus não pecou, ele não cometeu um pecado, desde a sua infância. Eu posso parar de pecar em algumas coisas, mas outras eu ainda vou acabar errado. Assim como todos nós. Podemos falhar. Outra coisa também, lá em Atos 16, vai contar a história de um carcereiro, que Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados e foram presos. E começaram a cantar. Cantar, orar, louvar a Deus. E Deus manda um terremoto. Esse terremoto abala a prisão e as portas se abrem. E o carcereiro pegou já ali o chicote, dependendo da versão da Bíblia, vai dizer que ele pegou algo para se punir, para se ferir, porque ele sabia que se alguém fugisse, no outro dia ele iria morrer. E Paulo e Silas vão dizer para ele: não faça isso, a gente está aqui. E daí ele perguntou: mas o que eu preciso ser salvo para ser salvo? Ele falou: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O carcereiro que antes bateu em Paulo e em Silas, a Bíblia vai dizer, versículos depois, que ele estava lá limpando as feridas dele. Ele mudou a mente dele. O que ele fez de errado, agora ele está fazendo certo. Zaqueu fez coisa errada, começou a fazer coisa certa. Aí, que nem eu falei para vocês, Deus foi me pedindo para que eu fosse estudando um pouco mais a fundo sobre o arrependimento. Eu fui estudando. Só que Davi, de todos os erros que ele cometeu, ele ainda era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ao ponto que eu quero pedir para vocês lerem, lá em Salmo 51, do versículo 9 ao 13. Esse é um dos salmos que Davi escreveu. Nesse salmo vai mostrar a diferença entre Davi e Sansão.
pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Amém. Glória a Deus. Um homem que tinha, sim, uma certa propriedade em falar no pecado. E ele se arrependeu, viu Deus fazer toda a obra na vida dele e escreveu esse salmo. Existe um médico chamado Dr. Pierre Barbet. Ele é um francês, um cirurgião, que grande parte da carreira dele ele dedicou para explicar sobre a crucificação de Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus tomou uma chibatada, tomou tapa na cara, foi cuspido, foi traído, pregou os pregos na mão e foi isso. Foi assim que ele morreu. Só que a gente tem que entender como que realmente era feita a crucificação naquela época. E ele vai relatar. Eu confesso que quando eu li, isso começou a mexer dentro de mim de uma maneira com que eu nunca tinha percebido. Eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, para explicar. Porque às vezes a gente tem noção de como era uma coisa e na verdade ela era de outra forma. Eu vou começar a ler para você. Sou um cirurgião e dou aula há algum tempo. Por 13 anos eu vivi na companhia de cadáveres. E durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela, a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue e escorreu pela terra. E o único evangelista que relata o fato é um médico, e é Lucas. O escritor de Lucas é o próprio Lucas, e ele era um médico, e às vezes a gente não sabia a profissão dele. E o faz precisão na narração dele como clínico. E muitos historiadores vão dizer que analisando os evangelhos, analisando a história de Atos, que também foi Lucas que escreveu, que o mais completo, o mais preciso em todas as informações, cidade por cidade, nome por nome, caminho por caminho, o mais preciso de todos eles foi Lucas. O suor de Jesus se tornou sangue, o que hoje é conhecido pela ciência como hematidrose. É um momento com que os vasos sanguíneos se misturam com os poros e os vasos do suor e acaba se rompendo e acaba suando sangue. O cantor dessa música, Juliano Som, ele conta que ele conheceu um rapaz que era amigo do pai dele. Que ele tinha um fenômeno raro na vida dele. Eu não sei o nome, eu pesquisei o nome da doença, mas não consegui encontrar, pelo menos na maneira como eu pesquisei, não encontrei. Que se ele fosse tomar uma anestesia geral, o organismo dele rejeitava, não aceitava aquela anestesia. E um dia foi descoberto que ele tinha um tumor e ele precisava retirar, que o tumor era do tamanho de uma laranja. E para ele poder fazer essa cirurgia, ele precisou ser amarrado as 2 pernas e os 2 braços. Porque ele ia fazer a cirurgia todinha com dor. Diferente daqui no Brasil, nos Estados Unidos, quem já viu algum filme, alguma série, vai ver que quando eles começam uma cirurgia, alguma coisa, eles param o cronômetro. Aqui, a gente paga pelo procedimento. Lá é pago por hora. E o médico fez toda a cirurgia, todo ele ali, sentindo dor. E quando terminou a cirurgia, ele parou o cronômetro. 7h40. Esse homem ele era asiático. Ele era da cor dessa folha aqui, mais ou menos. Bem branco. E quando terminou a cirurgia, ele foi olhar para suas pernas.
As duas pernas dele estavam pretas, porque ele suou sangue. Então estou contando só para vocês terem uma noção de como que foi agonizante, aterrorizante, aquelas 7h40 que ele passou ali, por causa de um procedimento. Agora imagina Jesus ao ponto que ele chegou de suar sangue, porque ele sabia que o Pai iria se afastar dele e pelos pecados de cada um de nós que está aqui e está lá fora. Pela salvação de cada um de nós. Vamos lá. Hematidrose é provocado pelas condições excepcionais e para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a agonia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que são sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo e toda a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico. O enviou Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam com tiras de couro múltiplas sobre quais... Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Eu trouxe aqui a imagem para que a gente possa ver. Assim foi como eles colocaram Jesus de pé, amarrado pelas suas mãos, e tomava as chibatadas pelo corpo, nas costas, braços, aonde pegava. Assim, era os chicotes, com as bolinhas de chumbo na ponta e osso, para onde pegar realmente causar um baita de um dano, um baita de um ferimento. Outra coisa também que a história vai nos contar: os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estruturas. Golpeavam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, e a cada golpe reage Jesus em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio se impregna a fronte, a cabeça gira e uma vertigem de náusea e calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não tivesse preso nos altos pelo pulso, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Aos longos e mais duros espinhos de uma acácia, os algozes entrelaçam a espécie de um capacete e o aplicam sobre a cabeça. Muitas vezes a gente tem na nossa mente, quem não é errado, mas é ensinado que foi aquela coroazinha, né? Tipo aquela coroa de louro que vai. Só que eu fui pesquisar também e foi assim, ó, a coroa que Jesus recebeu. Não foi somente aqui, foi por toda a cabeça dele. Toda a cabeça dele. Então imagina, não foi só essa parte aqui, foi tudo. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Ele abre um parênteses e diz: os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa em média uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é em cerca de 600 metros. Jesus, cansado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra,
a viga lhe escapa, escorrega e ele esfola o dorso. Sobre o Calvário tem o início da crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-lo produz atroz dor. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida sabe o que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, há um risco de que toda aquela dor provocar uma síncope, um desmaio. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas e as suas chagas se incrustam nas pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço oriental da cruz. Os algozes tomam as medidas, como uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego, pontudo e quadrado. Eu fui dar uma pesquisada sobre esses pregos. Esses pregos tinham em média de 17 a 19 centímetros. Então eles eram um prego mais ou menos desse tamanho, que foi atravessando a mão de Jesus. Eu uma vez, logo que me mudei, faz um ano e pouquinho, acho que foi no meu primeiro dia que eu estava de folga, que eu fui arrumar as coisas de casa, que eu fui botar uma prateleira lá, fazer uma mesa de estudo lá em casa lá. Uns dias eu estava falando para Jesus, tipo, como é que deve ter sido a sensação de tomar umas pregadas na mão, né? Tipo, da dor de Jesus, porque muitas vezes, não sei você, mas muitas vezes a gente está ali e acaba fazendo uma coisa e daí eu paro, tipo, Jesus passou isso por mim, eu estou agindo dessa maneira. Peraí, eu estou errado. E eu estava com uma chave Phillips, bem fininha. Eu estou ali, tentando abrir uma régua de tomate. E que eu estou ali, daqui a pouco, escapou. Eu ainda tenho o furo na mão aqui, ó. Entrou e só ficou por essa pelezinha assim, ó. Ela entrou e a pelezinha fez assim, ó. E ficou presa só nessa pelezinha assim. Aí eu olhei aqui, aí eu tirei. Como todo crente, peguei o óleo, passei na mão, lavei a mão, passei o band-aid, botei uma faixinha e vou continuar fazendo. Passou uns minutos depois, chegou um amigo meu, tô ali, fazendo os negócios, tudo. Na hora que ele foi embora, Jesus falou pra mim, senti um pouquinho da dor que tu me perguntou, como é que foi os pregos na minha mão. E eu fiquei, vamos lá. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus um golpe certeiro de martelo e o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo destruído, só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino, esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Um súplico que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade que trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. Os encostam na estaca vertical. Ou seja, primeiro eles pregaram Jesus deitado ali no chão, na parte horizontal, e depois, ali estava contando que eles já deixavam preparado a crucificação horas antes, um dia anterior antes, com a parte vertical já no buraco, para ficar mais fácil depois deles fazerem a crucificação. Então, primeiro pregaram ele deitado, levantaram ele e depois colocaram ele ali, já na parte de cruz ali. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente
sobre a estaca vertical. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Preparam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. E Jesus tem sede. O soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida, no caso mergulhada, em uma bebida ácida. Antigamente não existia banheiro na época de Jesus. Aí então o que eles tinham? Eles tinham vamos supor, dessa altura assim, daqui ali assim, de concreto, e pequenos, tipo, assentos, para eles poderem sentar e fazer suas necessidades. Só que também não existia papel higiênico. Aí então o que eles faziam? Eles pegavam uma esponja, mergulhavam num potinho ali com vinagre e se limpavam. A mesma esponja com bebida ácida que eles deram para Jesus. Eles pegaram dali e deram para Jesus. Então, Jesus bebeu aquela água de sujeira que era as suas necessidades que eles faziam. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração, que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticando e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem e as ondas imóveis, em seguida aqueles que entre a costela, os do pescoço e os respiratórios, os músculos do abdômen se enrijecem e as ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, o dorso e o respiratório. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra como um síbilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois de se transformar num violeta púrpura e fim cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor e os seus olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a atração dos ombros, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por isso que Jesus na cruz dos católicos, ele não está reto, ele está assim. Aí era nessa posição, com o tronco um pouquinho para frente, que Jesus conseguia seus únicos e últimos ar entrando dentro dele para ele poder respirar. E o que é esse esforço? Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deve elevar-se, tendo o apoio do prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue, que ainda escorre pelo coágulo, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode chutá-los. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Na cultura judaica, na sexta-feira da Páscoa, às 3 horas da tarde, era a degola do cordeiro. Então a Bíblia vai dizer que Jesus foi um cordeiro mudo
levado ao abatedor. Então, bem certinho, conforme a cultura deles lá, às 3 horas da tarde, que era cortado o novilho lá para poder fazer o sacrifício da Páscoa, às 3 horas da tarde Jesus morreu. Todas as tuas dores e sede, cãibra, asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Está lá em Salmo 122, se não me engano, ou 22, que começa Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus grita, está consumado. Em seguida, num grande brado, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Em meu lugar e no seu lugar. Eu acho que isso faz a gente conseguir entender um pouco mais do sacrifício de Jesus pela nossa vida. Porque muitas das vezes, com as nossas atitudes, a gente é um baita de um ingrato. A gente é muito ingrato. Por quê? Porque simplesmente, às vezes a gente aprende, tem a sensação de que só tomou uma chibatada. Só que não foi isso que aconteceu. Outra coisa que daí eu quero falar é sobre o perdão. Essa primeira parte foi sobre o arrependimento. Porque quando eu consegui entender um pouco mais sobre a crucificação de Jesus, como eu falei, aquilo trabalhou dentro de mim de uma maneira que nunca tinha sido entendido antes. Às vezes uns enjoam quando eu ia lendo, ia pesquisando, ia dando dentro. Às vezes dá vontade de chorar. E é isso que muitas vezes o Espírito Santo faz dentro da gente. A gente vai entendendo a palavra, a gente vai entendendo aquilo que Jesus tem feito pela gente. E nos traz aquela tristeza, nos traz aquele arrependimento das nossas atitudes. Vou pedir para vocês abrirem agora comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. No capítulo 18. Do verso 23 ao 35. Ali Jesus vai contar uma história de um servo impiedoso. Ele não teve piedade do seu conservo. 18, 23. Ao 35. Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. Parábola do criador. Todo mundo encontrou? Amém. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. A versão da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, vai dizer que um deles devia 10.000 talentos. Eu fui procurar quanto valia os 10.000 talentos no dia de hoje, se fosse converter. 10.000 talentos sairia em torno de 600 milhões de reais. Em média, 60 milhões de dias de trabalho. A gente tem uma noção de quanto ele devia. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar as dívidas. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários? Um denário naquela época, alguns historiadores vão dizer que valia entre 16 a 18 centavos. Eu preferi pegar o do meio, o 17. 100 denários valia hoje 17 reais. Então a gente consegue ver, em média de 600 milhões de reais foi perdoado. O outro devia 17 reais. Era pobre, né? Era pobre. Ou um denário era como um dia de trabalho. Então, como ele devia 100, ele tinha então 100 dias de trabalho a dever.
Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, algumas versões vão dizer entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, a cada um de vocês, se não perdoar de coração seu irmão. Eu fui pesquisar ali sobre os torturadores, sobre os verdugos. Isso é um verdugo. Um demônio que trabalha na parte de torturar as pessoas no inferno. Só que ali vai dizer: assim também meu Pai Celestial fará a vocês se não perdoar o coração do seu irmão. Então, para ir para o céu não é somente aceitar Jesus como seu Salvador, não. A Bíblia vai dizer que se a gente não perdoar na mesma medida que a gente é perdoado, Deus não vai nos perdoar. E a gente sabe que se não tiver perdão, não entra no reino de Deus. Então a gente tem que decidir perdoar as pessoas, para que a gente não vá encontrar esse carinho lá. Não estou mostrando para querer trazer medo para vocês. Muito pelo contrário. Estou trazendo essas histórias, essas coisas, para que o Espírito Santo possa dentro da gente trazer aquela transformação, que ele possa estar nos mostrando nossos erros. Ali a palavra dizia que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Então, se ela é lâmpada, aonde está escuro, quando tu acende, mostra tudo que está na volta. Então, e é só o Espírito Santo que tem essa função, esse trabalho e esse poder de nos mostrar todos os erros que a gente está cometendo. Se a gente não se arrepender, também não entra no reino de Deus. E nessa história, aqui, no mundo tem os 3 R, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Nessa história também tem os 3 R. Reconheça, receba e repita. Por que o servo não conseguiu perdoar o seu conservo? Ou melhor, por que ele não conseguiu fazer o que era certo? Ou, olhando para nós hoje, por que a gente muitas vezes não consegue fazer o certo? Se a gente sabe que falar mal das pessoas é errado e a gente acaba às vezes falando. Mentindo, a gente às vezes acaba falando uma coisa que não é 100% verdade. Enganando, se a gente sabe que é errado. O provérbio vai dizer que se aquele pegar e falar alguma coisa para a Jussara e depois olhar para ela e dizer assim, ó, eu estava brincando, é tolo, tá errado. Por que eu muitas vezes, quem é casado? Quem é casado? Por que eu, muitas vezes como marido, sei o que é certo de fazer para minha esposa e acabo não fazendo? Por que vocês mulheres, como esposa, sabem o que é certo para seus maridos e acabam não fazendo? Por que eu como filho, muitas vezes sei o que é certo e acabo não fazendo? Por quê? Porque muitas das vezes a gente não tem o reconhecimento. A gente não consegue reconhecer aquilo que Jesus pagou na cruz por nós. Viu como estudar a história de como foi lá atrás? Eu estava falando para Sara, eu faço porque eu sou curioso. Eu vejo alguma coisa, eu gosto de ir atrás. Ninguém é obrigado a fazer, mas tipo, viu como aprendendo um pouco mais como verdadeiramente é, acaba dando uma coisa na cabeça da gente. Faz a gente ficar pensando aquilo que Jesus passou por nós. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer porque a gente não tem maturidade para isso. Só que a maturidade cristã,
como muitas pessoas acham, não tem nada a ver com o tempo de fé. 50 anos de fé não quer dizer que ninguém é melhor do que o outro que está há 6 meses. Maturidade cristã tem a ver. Maturidade de um cristão é reconhecer o tamanho da sua dívida que foi paga. É todos os dias a gente olhar e entender o quanto a gente era lá atrás e aquilo que Jesus pagou por nós hoje. Quanto mais maduro a gente está, mais a gente consegue entender o quão pecador a gente é. Aquele que a Bíblia vai dizer, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Vou pedir para vocês abrir comigo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. A carta de 1 aos Coríntios é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer a história de apóstolo Paulo. Se por acaso alguém não lembra ou não conhece, eu vou resumir. O apóstolo Paulo era um fariseu, um judeu que perseguia os cristãos. Porque naquela época tudo o que ia contra a maneira como que os judeus interpretavam a Torá, interpretavam a Bíblia da época, era heresia. E Paulo perseguia para matar os cristãos. Vamos lá, capítulo 15, versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha ali, em uma das suas primeiras cartas, Paulo já está dizendo, eu sou o menor, eu não sou maior que ninguém. Então, isso tem que falar alguma coisa com a gente não pode se achar superior aos outros. Antes disso, Paulo vai dizer lá, tipo, mas os caras lá, os apóstolos lá, nem me aceitaram como um apóstolo. Nem me reconhecem como um apóstolo. Ou seja, Paulo estava se exaltando, estava falando bem dele próprio. Mas com o passar do tempo, ele vai tendo a verdadeira conversão, Deus vem pegando ele de um lado, vem pegando ele do outro, e ele começa. Eu sou o menor dos apóstolos. Vamos um pouquinho mais para frente. Efésios, no capítulo 3, versículo 8. Efésios, capítulo 3, versículo 8. Amém. Já de Coríntios a Efésios se passam 6 anos até Paulo escrever essa carta. Então Paulo já está 6 anos mais maduro, já está 6 anos mais aprofundado, já está 6 anos mais íntimo de Deus. E ele vai dizer o seguinte: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, nós hoje somos os santos. Só que Paulo está dizendo, embora eu seja o menor dos menores. Então ele estava se colocando a menos do que nós. Ele, 6 anos mais maduro, ele já estava reconhecendo que ele não era o bambambam. Porque lá em Romanos, acho que vai dizer, ou Atos vai dizer assim, ó, que Paulo vai dizer que ele era o bambambam dos fariseus. Aprendi aos pés de Gamaliel, eu era irrepreensível conforme a lei. Muitas vezes a gente acha que é somente as 10 leis que existiam, os 10 mandamentos, na verdade não é. Se for pegar a Torá, se tu for estudar, são 613 mandamentos. Então, dentro desses 613 mandamentos, Paulo era irrepreensível. Ou seja, ele era o bambambam. Aqui ele é o menor. E aqui ele é o menor. Ele reconhece. Agora vamos para uma das últimas cartas que Paulo escreveu na sua vida, 8 anos depois dele ter escrito Efésios. Então, de 6 mais 8 já dão 14 anos depois que ele escreveu uma das primeiras cartas dele ali. Ó, 1 Timóteo, capítulo 1,
versículo 15. Mais pra frente. Capítulo 15. 1. Versículo 15. Timóteo 15. Amém. Achei. É depois de Coríntios, capítulo 6. Todo mundo achou? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Será que ajuda? Não, já cheguei. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ou seja, antes ali a gente viu que dos apóstolos, dos caras que andaram com Jesus, que viram Jesus, que na verdade foram procurar, a palavra apóstolo significa mensageiro. Foi através deles que a mensagem do reino foi espalhada e as pessoas foram começando a se converter. Paulo se denominava o menor deles, que não era digno nem de ser chamado de apóstolo. 6 anos depois, mais maduro, ali em Efésios, ele vai dizer que ele é o menor dos menores, dos santos. E agora, 8 anos depois, mais maduro, ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores. Paulo fez tudo o que não devia para perseguir os cristãos. Matar, torturar, fazer tudo o que era errado. Essa é a parte do reconhecer. Agora vem a parte do receber. Uma coisa a gente tem que entender. A Bíblia vai dizer que Deus nos lava dos nossos pecados. E a gente só vai conseguir receber o perdão de Deus quando a gente conseguir reconhecer nossos erros. E o reconhecimento dos nossos erros, a Bíblia vai dizer que a tristeza, segundo o Espírito, nos traz arrependimento. Se a gente vier para Deus, Ele vai nos receber de braços abertos, como se não tivesse pecado nenhum. Para muitos de nós, é difícil receber algumas coisas, porque nada vem de graça. Por exemplo, quem estuda, ou quem estudou, todo mundo aqui já estudou. Mas a professora marca uma prova. E tu estudou para a prova, tua nota é boa. Se tu não estudou para a prova, tua nota é ruim. Quem trabalha? Para tu poder ter o teu salário no final do mês, tu tem que trabalhar. Se tu não trabalhar, tu não tem dinheiro. Para tu poder comprar alguma coisa no mercado, para tu poder manter em dia a tua saúde, ou manter a fartura dentro de casa, tu tem que pagar. Se não pagar, tu não leva. Por isso, a gente tem que entender que a gente tem que receber as coisas como uma criança. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 18, verso 17, que a gente tem que receber o reino de Deus como uma criança. Porque senão a gente não vai entrar. Mas por que, Felipe, que tem que ser como uma criança? Porque a criança ela não está preocupada em dar. A criança sabe receber. Um exemplo. Essa semana Deus tocou em mim e eu paguei um lanche pro meu colega lá no café. Primeira coisa que ele me falou, não foi valeu, quando eu recebi eu te pago. Quando eu recebi eu te pago. Porque muitas vezes a gente fica constrangido, a gente não sabe receber. Mas agora vai dar para a criança um presente. Então você vai dizer que vai pagar. Vai ver se ela vai dizer que vai pagar. Vai ver se eu vou levar meu sobrinho para ele comer um açaí, ele vai olhar para mim e vai dizer assim, ó tio, quando eu crescer eu vou pagar tudo de volta os açaí que tu me deu. Né? Quem tem filho aqui? O que eles fizeram para receber o amor de vocês? Qual foi a atitude que eles tiveram para receber o amor de vocês? Nenhuma. Né? O que eles dão para vocês? Nada. Pelo contrário. Tira. Antes de nascer, pai e mãe já está gastando. Depois que nasce, pai e mãe já está gastando. Não é verdade? Até o presente que vocês ganham de Dia das Mães, Dia dos Pais, quem paga é vocês. Quando eles são pequenos. Não é verdade? Pois é, mas o que eles fizeram para vocês amar eles dessa forma? Não deram nada.
Só que a única coisa que eles podem fazer para vocês poderem amá-los dessa forma é deixar vocês os amar. Então, a única coisa que Deus ganha de nós é a gente deixar Ele nos amar. Porque a gente não fez nada, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Ele nos amou enquanto éramos ainda pecadores. Agora o outro repita. Lá em Mateus 18, de novo, 32, não precisa abrir. Vai dizer lá que o rei mandou chamar o servo de novo e disse: por que que tu não fez com ele o que eu fiz contigo? Não é verdade? Por quê? A gente tem que fazer com os outros aquilo que Deus fez com a gente. Quem aqui já cometeu pecado? Eu. Quem já cometeu 2 pecados? Eu. 3? Eu não tenho. Quem já pegou um Eu não monte? contei os pecados. Monte. E quantas vezes Deus nos perdoa? Um monte. E por que às vezes o filho, o vizinho, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o colega de serviço, alguém que nos machucou há 10 anos atrás, nos feriu, fez coisa errada pra gente que a gente até hoje não perdoa? Por quê? Se a pessoa vai lá e apronta pra mim, e eu digo que eu não vou perdoar ela porque ela não merece o meu perdão, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz para mim perdoar foi pequeno. Se a pessoa é horrível comigo e eu digo eu não vou amar Jussara porque ela não merece o meu amor, está dizendo então que o amor que Deus tem por mim é maior do que Ele tem por ela. Mas agora, toda vez que eu digo que eu não vou de forma alguma aceitar a Beatriz na minha vida, por exemplo, porque ela é uma pessoa assim que é difícil de lidar. Então eu estou dizendo para os outros que eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Só que na verdade isso é muito ao contrário. Se eu muitas vezes não tenho misericórdia com o outro que está precisando, eu tenho que lembrar de todas as vezes que Deus teve misericórdia de mim e não me deu aquilo que eu merecia ganhar. Todas as vezes que eu faltar com amor para alguém que está precisando de amor, eu tenho que lembrar de todas as vezes que Deus me amou. Toda vez que alguém pegar e pisar no meu carro e eu não perdoar, eu tenho que lembrar daquilo que Jesus fez na cruz e me perdoou. Ele não perdoou o conservo, porque ele não teve a capacidade de reconhecer aquilo que ele tinha sido perdoado. Então, se ele não teve a capacidade de reconhecer, ele não teve a capacidade de receber aquilo. Então, se ele não teve a capacidade de receber, ele não teve a capacidade de repetir aquilo que ele recebeu. Se ele não teve a capacidade de reconhecer o tamanho da sua dívida, ele não teve a capacidade de receber, então, o perdão. Então, ele não teve a capacidade de repetir com o outro o que ele tinha recebido. Só que quando a gente entender o tamanho da nossa dívida, que foi paga lá na cruz, quando a gente entender o tamanho que a gente recebeu, o tamanho do perdão que a gente recebeu, a gente vai ver que está diante de nós só repetirá aquilo que Deus fez por nós. Uma coisa que a gente tem que entender, ele não foi condenado pelas dívidas que ele tinha. Ele não foi condenado porque o rei lá não poupou ele, não perdoou ele. Ele foi condenado porque ele não repetiu aquilo que ele tinha recebido. Ou seja, eu não vou ser condenado pelos meus erros de hoje. Eu vou ser condenado se eu não fizer aquilo que Deus fez por mim. Agora, eu gostaria que todos nós pudéssemos ter um minutinho de reflexão, poder entender aquilo que Deus veio falando, para que o Espírito Santo possa nos levar ao arrependimento. Amém, O Jesus. Espírito Santo possa nos levar ao perdão. Amém, Senhor. A gente tem que entender que pessoas nos ferem. As pessoas no passado ou no presente nos feriram. Mas a gente tem que entender que a gente no passado feriu pessoas. E que a gente no presente e no futuro vamos ferir as pessoas. Porque, quer ver? Ó, toca na tua esposa aí, Samuel. Toca do ladinho dela assim.
Ô, Jô, toca nele sim agora. Tem carne, né? Tem carne, né? Tem carne. Se tocar em mim aqui, vai ver que eu também tenho carne. Né? Por quê? Porque eu sou falho. E eu tenho todos os dias que chegar a Deus e dizer, Deus, perdoa pelas minhas falhas. Eu libero perdão pro meu colega. Eu estava contando pro seu Ori agora há pouco aqui. A minha sogra sabe um pouco disso. Lá no serviço, há algumas semanas atrás, um colega lá veio e me falou um monte de coisa que não tinha necessidade dele me falar. Aí eu cheguei em casa, cabeça desse tamanho, aí eu lembrei, eu pedi para Deus, para que eu não levasse uma palavra que eu não vivesse. A palavra vem sobre arrependimento e sobre perdão, então eu tenho que perdoar. Eu perdoei e ainda pedi para Deus, eu peço a tua justiça. Não peço que ele perca o emprego, porque ele é um rapaz da minha idade, tem um filho de 1 ano, então ele precisa do sustento para a família. Mas eu te peço que a tua justiça seja feita. Eu, há um tempo atrás, em janeiro, eu precisei passar por uma cirurgia e fiquei 60 dias afastado. E o que ele estava falando para mim é que logo eu ia perder meu emprego porque eu coloquei um atestado. Essa semana, o bonito passou mal, colocou atestado. Então, eu não precisei. Essa é a lei da semeadura? Ele semeou e colheu? Pois é, eu não precisei. E eu tive um sonho e eu sabia que ele era de uma religião diferente da minha. E eu sabia que ele ia fazer alguma coisa para mim. Nessa noite eu tive um sonho. E no sonho eu estava orando e vencendo aquele demônio. E orei. E orei. E orei novamente. Passou uns dias. Lá no serviço ele veio me falar algumas coisas também que não precisava ter me falado. E ele achou que eu ia baixar minha cabeça para ele e eu ia aceitar as asneiras que ele estava falando para mim. Só que a Bíblia nos ensina que eu tenho que amar e dar a outra face. A Bíblia não diz que eu tenho que ser bobo. E ele veio me ofendendo, me xingando, falando palavrões que eu não vou falar aqui. E eu falei, mas tu acha que eu sou teus amigos pra tu estar falando assim comigo? Tu acha que tu é quem? Beleza. E aquilo ficou no meu coração. E era mais ou menos umas 7 e pouca, 8 horas da noite. Deus deu perdão para Deus. O que é que está incomodado no meu coração? Deus falou para mim, tu tem que liberar o perdão para ele. Eu liberei o perdão para ele. Eu acabei minha produção, eu fui descansar. Eu peguei meu telefone e tinha uma mensagem dele. Ô meu, me desculpa pelas coisas que eu falei para ti. Eu não devia ter falado, eu estava de cabeça aqui. E eu falei para ele, tá legal? Desculpe também, te peço desculpa por eu ter errado contigo. Eu liberei o perdão pro cara. Horas depois, ele veio e me pediu desculpa. Mas só que horas antes eu liberei perdão sem ele ter me pedido perdão. Sim. Dias antes eu liberei perdão sem ele ter me pedido perdão. A Bíblia vai dizer que se alguém chegar e errar contra ti 70 vezes 7, tu perdoa. Se teu irmão errou contigo agora e 10 minutos depois, a história tá aqui, ó. Eu morava aqui e ela lá. Não foi nenhuma, nem 2, nem 10 vezes. Eu fui lá, falei alguma coisa pra ela, me estressei com ela, voltei pra casa, fui lá pedir perdão. No mesmo dia eu errei com ela de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Mas ela sempre me perdoou por vezes que eu pedi perdão e por vezes que eu não pedi perdão. Que ela chegava em mim e, meu filhatão, e me dava abraço e beijo. Então é isso que a gente tem que entender. Vou pedir para que todos nós possamos ter esse momento de reflexão e escutar um louvor e pedir para o Espírito Santo mostrar para nós. E mais pedir de coração, gente. Deus, mostra para nós o que eu preciso me arrepender. Amém, Deus. Mostra para mim, Senhor, quem eu preciso perdoar. Mas eu vou pedir 2 coisas. Não limitem o agir do Espírito Santo na vida de vocês. Que nem o senhor estava falando aqui, não fiquem achando que Deus só vai fazer de uma maneira estrondosa. Não. Às vezes o Espírito Santo vai vir e só vai dar um pouquinho, Senhor. Às vezes tu vai receber um abraço de alguém, às vezes o Espírito Santo vai vir e vai soprar algo no teu ouvido. Não limita ele, não bota ele dentro de uma caixa. E outra coisa que eu vou pedir para vocês, deixem ele ter liberdade. Gente, se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que arrastar a cadeira, se jogar no chão, rolar, pular,
Faça. Não tenha vergonha.